Senhoras e senhores, bem-vindos ao Incitarte. De tempos em tempos, o teatro brasileiro tem um grande acontecimento e o nome dele é Tom na Fazenda. Nós viemos ao teatro para conversar com o elenco e o diretor do espetáculo para que vocês conheçam mais sobre esta grande peça que está em cartaz aqui no Rio de Janeiro. Armando Babaioff, senhoras e senhores, que trouxe esse espetáculo do Canadá. Como é que você chegou nesse texto? Tudo começou conversando com um amigo meu. A gente estava falando sobre cinema, falamos sobre um filme do Xavier Dolan, e ele me perguntou se eu tinha assistido um filme dele chamado Tom na Fazenda, que teve um lançamento somente em festival. Aí ele me falou que no final ele leu que era baseado numa peça de teatro. Eu nem procurei saber muito do que se tratava o filme. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e encontrei o texto numa versão online, em inglês. Eu li numa tacada só. Depois que eu terminei de ler, na mesma hora eu liguei para o Rodrigo, mandei para ele o texto. Ele disse que não li inglês depois na resposta. E aí a minha ambição como autor, como tradutor, na verdade, foi essa. Foi traduzir a peça para que ele entendesse o texto. Não me imaginava ter a minha tradução sendo encenada. Isso daí é muito... Novo. É novo, nunca havia pensado nisso. Eu traduzi como um ator gostaria de falar aquelas palavras. O texto ele é realmente é um tesouro, assim, é uma beleza. Eu acho que principalmente porque ele constrói personagens com muitas camadas, assim. Para que ele serve? Ok, a gente mudou de assunto, é isso? Por que você está vivo se você não pode dar a vida? Francis, por favor, me dá só um minutinho. Eu estava aqui pensando nisso, quando você for embora não vai sobrar nada. Sua porra não serve pra porra nenhuma. Ok, Francis, é um ponto de vista. O seu personagem, Tom, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, para quem não assistiu a peça. Tom, eu sei pouquíssimo sobre o Tom. Tom é um publicitário. Ele chega nessa fazenda depois de perder o namorado num acidente de motocicleta. Ele vem para o velório e quando ele chega ele descobre que ninguém faz ideia da sexualidade do filho, do morto, do falecido, e que também ninguém faz a menor ideia de quem seja aquele homem em pé na cozinha daquela casa. É isso tudo que eu sei sobre o Tom. Eu tenho pouquíssima informação. Se você parar para pensar, quem é o Tom? Nem eu sei te dizer quem é. O meu processo de construção ele foi muito baseado em cima do que a Kels e o Gustavo traziam para a sala de ensaio. Porque é em cima desse universo, é em cima dessa fazenda que eu trago as informações que são necessárias para construir de forma contrária o meu personagem, que não é daquele lugar, que não pertence àquele lugar, que não entende as regras daquele lugar. Então foi muito difícil criar esse personagem. A única coisa que eu sabia era do amor que ele sentia pelo morto, por conta do texto. A resposta está no texto com relação a isso. E você percebe que ele tem alguns traços de uma pessoa que vive numa cidade grande, cosmopolita. Ele fala de algumas marcas, ele fala de Semiak, ele fala de John Galliano. Então o universo dele é um universo, se você colocar isso em outro lugar, quem é esse cara? É um cara que vive desse universo fashion, de moda, que se interessa por isso. E isso tudo foi muito bem traduzido, não só através do meu trabalho com relação à pesquisa, mas principalmente essa boa tradução desse personagem me vem auxiliada com o figurino do Bruno Perlato, que me ajudou muito nessa construção. Quando o Bruno chega com aquele terno impecável naquele lugar, aquilo diz muita coisa. Muito. Então eu tive que me segurar nessas coisas. A construção do meu personagem ela não é uma construção solitária, não foi. Esse cenário, por exemplo, a gente se suja do cenário. Tem uma hora que o cenário está impregnado na gente, isso é cenário. A gente está impregnado de cenário. E isso já é uma outra camada em cima de uma leitura, de uma interpretação. Então isso é muito interessante. O meu processo de construção, com relação a esse personagem, quem é o Tom, participou, na verdade, todo mundo. A gente pode chamar ele de bundinha de neném. Gustavo, seu personagem dá medo na gente. A gente fica tenso pra caramba.
como é que é para criar essa tensão em cena o tempo inteiro, né? Eu escuto muito das pessoas desse medo do personagem, etc e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que o autor ele conseguiu construir um personagem onde a plateia em alguns momentos vê nesse cara um cara que é talvez o vilão da história, ou o malvado da história, mas em alguns momentos acho que a gente se identifica também com ele porque ele é humano, e o ser humano ele não é nem bom nem mal o tempo inteiro, né? Então essas características do Francis já meio que vêm embutidas nas ações que o texto propõe. Espera. Não se mexe. Ah, França, não era para isso. Bom, aí eu faço a Agatha, que é a mãe do namorado do Tom. Então, eu vivo numa fazenda, no interior, junto com um filho que tem complicações com a questão da orientação sexual do irmão, né? E a gente passa a peça inteira na dúvida se ela de fato sabia ou não da orientação sexual do filho e como ela reagiria se ela soubesse. Né? Então ela lida com essa presença, com a chegada do Tom. Eu sempre acho que ela de alguma maneira substitui a ausência do filho por esse rapaz e pelo amor que emana dele, né? Em relação ao filho dela. E eu acho uma personagem assim linda, sabe? Porque ela trabalha muito mais nos silêncios, na observação e na relação disso até do que de outra maneira, assim. E como é que é a identificação do público com essa mãezona? Cara, tem uma coisa muito doida. Veio muita gente falar para mim assim, você me lembra a minha mãe, porque ainda hoje, em 2017, por incrível que pareça, ainda há famílias, ainda há pessoas que têm dificuldade de lidar com a orientação sexual do filho, que não seja a que sei lá de onde se estabeleceu que era anormal, né? Muitas famílias. Eu não sei, muitas famílias têm dificuldade. Então, muita gente vem que fala porque ela transmite tanto a doçura e o afeto de uma mãe, quanto a dureza e a negação. Diz a ela, eu estou muito desapontada por ela não ter vindo ao funeral. The brother is a fucking crazy dog. Ela disse que não teve forças para vir. A Sarah, ela entra nos 45 do segundo tempo, quando todo mundo já esqueceu que ela entraria um dia no espetáculo. Ela tem uma função muito clara. Na verdade, eu costumo dizer que ela é a personificação da mentira, porque ela vem para ajudar a contar essa mentira. Além disso, o autor também a coloca como um alívio cômico, porque é super necessário rir em algum momento nesse espetáculo. Então, a princípio, a plateia esquece um pouco aquele dramalhão e entra naquela confusão que ela causa com o inglês mal falado dela, né? What's up with you, Tom? Your neck, your face, your pulso. Então, pergunta pra ela se ele morreu imediatamente. De certa forma, eu como encenador já tenho uma tendência a estabelecer a base do meu trabalho no ator e no texto. Então, assim, eu acredito muito no texto e acredito muito no ator. E entendo que toda a magia criada aqui, ela se dá no plano do imaginário, né? O espectador com o seu imaginário, com as suas memórias, com as suas referências, e o ator também com todo o imaginário do texto e da ambientação. Eu acredito muito numa espécie de pacto entre plateia e ator para se criar ali um imaginário possível, onde ambos acreditam na mentira e tornam ela uma verdade capaz de se emocionar e tudo mais. Direita, esquerda, é assim, né? Vamos devagar, tá apertando muito fácil. 7, 8. Eu queria saber sobre esse trabalho corporal de vocês. A Lu Brits está concorrendo, inclusive, na categoria especial do Prêmio César Gran Rio de Teatro. Então, como é que vocês chegaram nisso? Porque as brigas são extremamente reais e é muito... Não brigas só, né? Toda a construção de vocês ali é muito viva, é muito incrível, muito verdadeiro. Acho que é importante falar do Rodrigo, porque ele é realmente o maestrão dessa coisa toda. Então, acho que o encontro dele com a Lu foi realmente muito bonito, assim. Ela participou do início do processo e criou uma base para todo mundo no processo e para a temporada super importante de descoberta corporal, coletiva. Então, o trabalho dela foi, acho que, uma grande base fundamental para que esses personagens eclodissem e surgissem, assim. Para mim, eu gosto muito de trabalho de corpo. Se tem uma coisa que eu gosto de pesquisar muito é trabalho de corpo. Então, um pouco do que eu gosto
de pesquisar está nesse personagem. Ele é muito seco e muito direto no início da peça, e ao longo dessa jornada dele ele vai se perdendo e ele vai se adaptando a esse lugar e virando uma outra coisa, completamente diferente do ponto de partida. Então isso foi uma trajetória mesmo que não foi fácil. E não é fácil, principalmente para executar, isso não é simples, é uma coisa que eu tenho que estar muito atento. Eu presto muita atenção em todos os movimentos, porque eu gosto muito desses detalhes. Eu gosto de detalhe, eu me preocupo com detalhe. E tem o Tony Rodrigues, que é o responsável pelas coreografias e pelas lutas, etc., que juntou-se a Lu nesse trabalho. E aí, com a base da Lu, o Tony pôde fazer o que ele quis com a gente, porque a gente acha que estava disponível para o trabalho dele. E porque precisa de muita disponibilidade física, né? A gente teve um processo aí de muitos roxos nos braços, nas pernas, aí de vez em quando ainda aparecem alguns assim, porque o espetáculo tá vivo, a gente tá vivo e etc e tal, mas acho que a gente descobriu o quão fundamental é essa disponibilidade física e esse trabalho e as marcações para contar essa história, né? Porque acho que se a gente pensa esse espetáculo sem a violência que ele tem, talvez ele fosse um outro tipo, com certeza seria um outro tipo de espetáculo, e não esse que a gente tem. Eu acho que ele também comunica muito e também afeta muito a plateia por causa da violência física que tem nele, assim. Eu acho que é um espetáculo muito necessário, acho que a gente tem que falar sobre homofobia sempre, que bom que a gente está falando de um jeito tão poético, tão lúdico. Acho que felizmente hoje as discussões acerca do tema da homofobia ou discussões sobre o amor ou sobre a liberdade de amar, etc., estão surgindo mais e mais vezes, em mais lugares, as pessoas estão falando mais, e eu acho que a peça ela contribui para isso. Apesar de passar pela questão da sexualidade e da homofobia, na verdade ela fala de outras coisas, né? Ela coloca outras questões em xeque. Você pode levar isso para qualquer lugar, para qualquer tipo de relacionamento, qualquer relacionamento abusivo, qualquer relacionamento de minoria, qualquer minoria passa por isso. Por mais que você não se identifique com absolutamente nada do que acontece aqui, você se identifica com o universo, você se identifica com as situações, você se identifica com as angústias de cada personagem, com a resposta de um personagem para o outro. Conta como é que é concorrer com o Armando aos prêmios de teatro, porque 2 atores indicados a melhor ator no mesmo espetáculo, em 2 prêmios, no Shell e no César Gran Rio. Como é que é isso? O concorrer é uma palavra muito... não sei se cabe assim, na verdade, né? Os dois ganham, né? Quando e eu acho que, na verdade, a premiação é uma celebração do ofício, assim, sabe? A gente... É tão difícil fazer teatro, cara. Obviamente, é um sinal de que você está no caminho certo, de alguma forma você tem seu trabalho reconhecido. E no nosso caso, eu e Baba juntos, é uma loucura, assim, é um sonho, um prazer, assim, porque o Baba é meu amigo, assim, de Martins Pena, quando a gente estudou junto. A premiação, para mim, a coisa mais importante é se perguntar que espetáculo do primeiro semestre está em cartaz no segundo semestre. Isso é prêmio. Isso é prêmio. É poder estar circulando com a peça, é poder continuar com o trabalho. Para mim é o que tem de mais importante. É óbvio que está entre os seus e você ser indicado, e é óbvio, é uma celebração. É uma celebração. Esse reconhecimento. Essa indicação já é de verdade um prêmiozaço, assim. Eu estou muito feliz, não só por mim, mas por ele, pela situação que se criou de estar do lado do meu amigo. Eu acho um tesão. Você não pode passar sua vida inteira sem crianças, hein? Um homem velho, sem criança? Ele tem ninguém? Falando com você. Ele tem as suas mãos. Falando com você. Ele tem a escuridão dos seus olhos. Falando com você. Ele tem os seus lábios. Falando com você. Volta pra ele. Não. Volta pra ele. Eu só me preocupo com o meu pequeno ego, Francis. O processo de produção do meu suco me dá muito prazer. Tô na Fazenda é uma história que fala da gente, que fala muito sobre a dificuldade que a gente tem em se relacionar hoje em dia num mundo tão cheio de internet e conexões e sites e links, num lugar onde o verbo, ele às vezes é muito fluido e às vezes dizer o que a gente realmente pensa é duro, dói e não é fácil. Além do texto, a peça fala de outras coisas, mas eu acho que essas outras coisas pertencem à individualidade de cada um. Cada um que assistir essa peça, cada um que fizer essa visita à nossa fazenda, vai revisitar a sua própria fazenda. Todo mundo super bem-vindo aqui no Teatro SESI Centro, na Avenida Graça Aranha, número 1, de quinta a sábado. Quintas e sextas às 7h30 e sábado às 7 horas da noite.